Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora para resolver mais duas questões do assunto de função exponencial. A questão 1 diz o seguinte, o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução dessa bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a seguinte fórmula, para calcular a quantidade da população de bactérias. Então, a fórmula é PT, população em relação ao tempo, é igual a 40, que multiplica 2 elevado a 3T. O T, como eu falei, é o tempo, medido em horas, e PT é a população medida em milhares. Pergunta: em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Bom, então, o que é que vai acontecer com a população depois de 20 minutos do seu início, Então, aqui é o seguinte, pessoal, a primeira coisa, observar que o tempo que ele quer está em minutos e na fórmula está em horas. Então, eu tenho que fazer uma simples conversão. 20 minutos, equivale a quanto em hora, No caso, basta eu pegar 20 e dividir por 60, Já que uma hora tem 60 minutos. Eu posso cortar aqui o zero. Então, eu vou obter 2 sobre 6. Para ficar mais simples, eu posso dividir isso aqui, Dividir por 2, então fica 1. E aqui, dividir por 2, fica 3. Então, 20 minutos equivale a 1/3 de hora, Então, é esse valor aqui que eu vou substituir no nosso T. Então, vai ficar 40, 40 que multiplica 2 elevado a 3T. Mas quem é o T? É 1/3. Então, fica 3 vezes 1 sobre 3. Só que eu posso cancelar o 3 com o 3 aqui. Então, vai sobrar agora apenas o 40. E aqui vai sobrar apenas o 2. 40 vezes 2, eu vou obter 80. Em relação à população inicial, a gente tinha 40.000, Então, com 20 minutos, a gente obteve 80.000. Ou seja, essa população, ela dobrou. Então, é a letra C. Acabou a questão. Na segunda, é uma questão apenas puramente conceitual, Não envolve nenhum tipo de cálculo. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem a sua população reduzida pela metade a cada hora que passa, devido à ação de um agente bactericida. Nesse experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função de que tipo, Então, aqui é o seguinte, pessoal, como eu falei no começo, é uma questão puramente conceitual, você entender qual é o tipo de problema aqui. Olha só, eu poderia fazer essa questão de várias maneiras, Uma maneira é você vendo alternativa por alternativa, Então, afim. O que significa uma função afim? Uma função afim é uma função do primeiro grau. Se a gente for analisar aqui o gráfico, Então a gente tinha aqui o eixo Y, Deixa eu só consertar aqui. Colocar aqui, o eixo Y, o eixo X, Então aqui é a reta X, aqui é a reta Y. Toda função afim, o gráfico dela é sempre uma reta, Então ela seria nesse sentido aqui. Não é o caso. A gente está trabalhando com uma população de bactérias e ela está sendo reduzida metade a cada hora. Esse gráfico não nos diz respeito a esse tipo de problema. Nem o seno, nem o cosseno também não vale, porque o gráfico de uma função seno e cosseno é um gráfico formado por ondas, Então também não nos diz respeito aqui à situação do problema. Logaritmo crescente. Essa aqui poderia gerar algum tipo de dúvida, Mas o gráfico de um logaritmo, é esse sentido aqui. Também não nos diz respeito. O único que se enquadra, de fato, é um exponencial. No caso aqui é um exponencial decrescente, Por que decrescente?
porque a população ela está sendo reduzida. Então, se a gente fosse analisar o gráfico, mais uma vez, né? A reta y, a reta x. Qual é o gráfico de uma função exponencial decrescente? É uma curva desse modelo aqui, ó. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Essa função só pode ser uma função exponencial, se a alternativa é. Outra forma da gente fazer essa análise, né, era você indo pela hipótese, né, colocando a população inicial, que eu não sei quem é, então vou chamar de P0, seria a população inicial, né? Então, no primeiro momento, eu reduzo isso pela metade, né? Então, vai ficar P sobre 2. Depois de um segundo momento, eu vou reduzir a metade disso, né? Então, nesse caso, vai ficar P0 sobre 2, né? Dividido por 2. Isso aqui é P0 sobre 2 vezes 1 meio, né? Isso é P0 sobre 4. Num terceiro momento, né? Na terceira hora, eu vou reduzir a metade disso, né? Então, vai ficar P0 sobre 8. Ou seja, é de fato uma função exponencial, não tem como. Aqui a forma vai ficar sempre P0 sobre 2 elevado a um n qualquer. Então, por isso, né, por esse denominador aqui, a gente obtém, então, que a função que representa essa situação aqui só pode ser uma função exponencial. Finalizou a questão. Qualquer dúvida, galera, entrem em contato, né? Obrigado e até a próxima.